Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria estar dando início ao Caminhando Juntos de hoje, acompanhado de Sérgio Rodrigues e de Arlindo Ribeiro, esses dois amigos da nossa Casa Espírita. Juntos, vamos tecer considerações sobre a Revista Espírita, esse instrumento importante de divulgação do Espiritismo, né? De autoria de Allan Kardec. Muitos talvez nem saibam ainda, apesar da divulgação maciça que vem sendo feita da Revista Espírita, mas tem alguns que ainda nem sabem da existência da Revista Espírita escrita por Allan Kardec, né? Porque se nós observarmos bem, é a segunda obra de Allan Kardec. A primeira, 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Logo em janeiro de 1858 surge o primeiro número da Revista Espírita. Então é a segunda obra de Allan Kardec, né? E eu considero a Revista Espírita de muita importância para o conhecimento e prática do Espiritismo. Como eu já disse certa feita, aliás, o Sérgio estava, acho que a Arlindo também, no Caminhando Juntos. Para mim, a codificação espírita é toda a obra de Allan Kardec. Não são só aqueles 5 livros, não. É desde o que é o Espiritismo, Revista Espírita, Obras Póstumas, Viagem Espírita em 1862, porque aí está todo o conhecimento, toda a proposta experimental de Allan Kardec. Bom, Arlindo, os seus cumprimentos aos nossos amigos. É isso aí, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Jaime. Bom estar aqui mais uma vez para caminharmos juntos e que os amigos de casa, os amigos que nos acompanham nesse momento, estejam juntos conosco, avaliando essas questões interessantíssimas, porque essas considerações sobre a Revista Espírita são extremamente interessantes para nós. Extremamente interessantes mesmo. Elas são tão novas que para alguns parece até que a Revista Espírita é uma nova obra, né? E na realidade não é. É uma obra antiga, no sentido da temporalidade, mas absolutamente atual, e não é nada novo. Kardec que fez isso, não é uma obra atual, não é uma obra construída agora, né? É algo que, para quem não sabe, é uma obra fundamental produzida por Allan Kardec. Sérgio, os seus cumprimentos para os nossos queridos amigos. Olá, Jaime. Olá, Arlindo. Olá a todos que estão conosco nessa reunião, que esperamos possa ser proveitosa para que a gente avance um pouquinho mais no conhecimento dessa doutrina tão preciosa e que nos ajuda tanto nessa nossa caminhada evolutiva. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, no livro Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas, José Herculano Pires diz o seguinte: esse livro foi editado pela Paideia. Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas como entidade científica e não religiosa. Dedicou-se a pesquisas exaustivas e fundou a Revista Espírita para a divulgação ampla e sistemática dos resultados dessas pesquisas. Vejam, meus amigos, que interessante. Que contribuição importante vem nos dar Herculano Pires sobre a Revista Espírita. Primeiro dizendo que Kardec não fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas como uma instituição religiosa, mas sim como uma entidade científica. E que todo o produto da pesquisa foi levado para a Revista Espírita. E o Herculano Pires também, no livro O Homem Novo, da edição Correio Fraterno, ele diz: obra fundamental, Revista Espírita, escrita página a página pelo codificador, os 12 volumes
dormiram longos anos nas estantes de uns poucos estudiosos. Muitos problemas discutidos na imprensa, nas reuniões de estudo, nos congressos, lá estavam resolvidos. Quer dizer, o que a gente observa, Sérgio e Arlindo, é uma tradução tardia da Revista Espírita. Enquanto isso, a obra de Rustem foi traduzida logo, né? Agora, a Revista Espírita, como o Herculano Pires dizia, primeiro que só os estudiosos, que era em francês, só os estudiosos que conheciam o idioma tinham acesso a ela. Agora, vocês dois participaram comigo do Semeando Ideias, e vejam bem, quando nós começamos a divulgar maciçamente a Revista Espírita no Semeando Ideias, nós recebemos críticas, mas por quê? Porque o que está na Revista Espírita contraria muita coisa que o movimento espírita valida, infelizmente. Por isso a resistência. Mas aí depois, como diz Kardec, o progresso vem de roldão, levando tudo, né? Então, hoje em dia, a Revista Espírita é muito lida, é muito discutida, né? Embora precise ser mais aprofundada, né? O que você acha, Arlindo, com relação à Revista Espírita, nesse sentido que eu estou dizendo, principalmente? É interessante pensar que a Revista Espírita, para mim, pelo menos, até a ocasião em que cheguei ao Grupo Espírita Redenção, ela era uma estranha. Eu absolutamente nunca tinha ouvido falar sequer sobre a tal da Revista Espírita. Começamos a ouvi-la por conta do programa do Grupo Espírita Redenção na Rádio Rio de Janeiro, e com a minha ida para o grupo, a nossa ida para o grupo, eu e Dirlene, e que eu fui conhecer a revista mais de perto, comprando, como já citei até numa outra ocasião, em que nós pudemos pedir a encomenda, se encomendava em São Paulo, a Edicel, demorava até um pouquinho, eu chegava e ficava ansioso, e peguei. Assim que ela caiu nas mãos, eu já comecei a olhar aquilo. E agora a gente observa uma coisa. Hoje, embora ela já esteja um pouco mais conhecida no meio espírita, talvez falte aquilo que até foi comentado por vocês, Jaime, Zé Carlos e Nilo, com relação à profundidade ou à superficialidade. E nós, no Grupo Espírita Redenção, ao adotarmos o estudo da revista, nós percebemos que é um estudo que não se pode fazer da mesma maneira que se faz os outros livros da codificação. Porque ela tem uma outra dinâmica, ela tem uma outra característica. Ela não é só formulação de pergunta e resposta, ela tem toda uma característica de universalidade nas proposições. Parece que Kardec seguiu direitinho, né, a proposição dos espíritos superiores, de ter mais do que aparentemente era necessário, mas formular ali coisas alegres, fáceis, temas diversificados, junto aos temas doutrinários que foram absolutamente bem arrazoados. Mas é uma revista leve, uma revista que não tem peso em termos de dificuldade para o nosso entendimento. Então, ela é rica demais. Eu entendo que ali nós encontramos Kardec praticando o espiritismo. E você, Sérgio, que visão você tem aí geral da Revista Espírita, nesse sentido que o Arlindo levantou? O Arlindo destacou um fato interessante, né? A dificuldade inicial, quando a revista foi lançada em português, até de se encontrar essa revista para você adquirir, né? Se encontrar a obra. Era difícil, como ele disse, você tinha que encomendar. Eu cheguei a pegar essa época, né? Então, e a gente compreende isso se nós reconhecermos, né, que as próprias 5 obras fundamentais da codificação, pelo menos 2 delas, né, que é a Gênese e o Céu e o Inferno, são muito pouco conhecidas, muito pouco estudadas, né? Tem pessoas que nunca, companheiros, né, que até se dedicam ao estudo, mas essas 2 obras são desconhecidas. Quanto mais a Revista Espírita, que eu acho que traz um cunho filosófico muito acentuado de Kardec, né? Parece que ali ele revelou todo aquele seu
viés filosófico. É. E por isso que Herculano Pires, que também era um filósofo, né, percebeu logo isso e foi um dos primeiros a valorizar a Revista Espírita, né, pelo que a gente lê aí da história do Espiritismo. Isso. Mas eu acho que agora a tendência é a revista começar a ser mais divulgada, mais conhecida, porque os temas realmente são importantes. Muitos deles até foram depois republicados nas obras, nas 5 obras fundamentais, né? E outros que Kardec lançou como ideias, como ensaios, vamos dizer assim, para serem discutidos, debatidos, trocados, como nós vamos ver mais adiante aí no curso da nossa conversa. Né? Uhum. Nós lembramos que em O Livro dos Médiuns, capítulo 3, método, item 35, Kardec aconselha àqueles que quiserem conhecer a doutrina espírita através do estudo de suas obras, seguirem a seguinte ordem. Primeiro, o que é o espiritismo. É importante, muita gente não dá valor, mas eu valorizo muito o estudo de o que é o espiritismo. No meu entendimento, aqueles 3 diálogos ajudam para que a gente forme a consciência espírita. Então ele diz, primeiro, o que é o Espiritismo. Segundo, o Livro dos Espíritos. Terceiro, o Livro dos Médiuns. E quarto, Revista Espírita. Quer dizer, o próprio Kardec falando da importância do estudo da Revista Espírita para o conhecimento da doutrina através de suas obras. Ele chega a dizer, Revista Espírita, variada coletânea de fatos e explicações teóricas e representam, de certo modo, a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, porém, será mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. E com relação à Revista Espírita, nós temos a edição da Edicel, né? E temos a edição da FEB, né? A do ID, ele começou, eu achei muito interessante, porque o ID, ele editou por fascículos, por mês, né? Então seria uma coisa de mais fácil acesso, mas eles pararam, não chegaram a editar toda a obra, não sei por quê, mas nós temos a edição da Edicel, que é inclusive a que eu utilizo, e tem também a edição da FEB. Eu prefiro a da Edicel. Quer dizer, agora vejam bem. Vejamos que em 1875 surgem as traduções das obras de Kardec por Joaquim Carlos Travassos, no Brasil. Agora, a Revista Espírita, veja bem, a da Edicel surgiu no início dos anos 1960. Tradução de Júlio Abreu Filho, 12 volumes e um índice remissivo. A da FEB surgiu em 2004. Tradução de Evandro Noleto Bezerra. Então vocês veem que a FEB, no meu entendimento, que teria maior interesse em divulgar, só veio traduzi-la em 2004, né? Quer dizer, nós, inclusive, quando começamos a estudar a Revista Espírita no Redenção, ainda não existia essa tradução da FEB, né? Nós começamos pela da Edicel. Bom, o interessante que eu acho, naquela época, Kardec, e aí o Sérgio levantou uma questão que eu achei interessante. A gente conhece realmente Kardec na Revista Espírita. O pesquisador, o humanista. A gente conhece a personalidade do Kardec na Revista Espírita, e não esse mestre lionês que todo mundo canta e desencanta, mas um homem sério, mas um homem disposto à pesquisa, disposto à busca da verdade, né? E ele, naquela época, vocês devem se lembrar que ele
na questão do Alto de Fé de Barcelona, os 300 livros que foram queimados em Barcelona, né? Ele queria pedir de volta os livros antes de serem queimados, claro. Ele, quando houve o embargo, ele queria pedir de volta. Então, ele, quando ia tomar alguma decisão que repercutisse na doutrina ou no movimento espírita, ele consultava o mundo espiritual. Nós não fazemos mais isso. Nós estamos praticando o espiritismo sem espíritos. Os espíritos, me parece que isso tem a ver com a baixa condição da qualidade mediúnica. Parece-me, eu não posso afirmar que isso seja verdade. Agora, ele, quando foi da Revista Espírita, também do lançamento da Revista Espírita. Veja que ele pede aprovação espiritual. Em 15 de novembro de 1857, em casa do senhor Dufour, médio senhorita Hermance Dufour, Kardec pergunta ao guia espiritual da mocinha o que ele acha de sua intenção de publicar um jornal espírita. O espírito concorda e recomenda perseverança para que o projeto se efetive. Ele diz ainda que o jornal deve conter tanto os assuntos sérios como os agradáveis. Acrescenta ele que convém evitar a monotonia, usando a variedade, reunir a instrução sólida ao interesse. Diz que será para os trabalhos ulteriores de Kardec um poderoso auxiliar. E em 1º de janeiro de 1858, Kardec lança o primeiro número da Revista Espírita por sua conta e risco. Aí depois, claro que com o sucesso da revista surgiram vários que contribuíram. Arlindo, como é que você vê essa questão aí, a Hermance Dufour, o guia da Hermance Dufour, dando as dicas para Kardec com relação a como deveria ser essa revista espírita, né? Eu sempre fico encantado com esse momento, porque primeiro a gente vê uma postura de seriedade e de humildade diante daquilo que se realiza. A clareza de que eu estou realizando não é em meu nome, não sou eu quem faz alguma coisa. Eu posso agir dessa maneira, eu tenho essa proposição. Por quê? Isso me remete muito à atualidade. Aquela atualidade que nós temos enfrentado com a panaceia mediúnica, que todo mundo recebe livro, todo mundo edita livro, todo mundo faz tudo com a mediunidade, porque a gente deixou de ter um compromisso sério com a mediunidade e com a espiritualidade. Se a gente recorre, e por recorrer, não se entenda guiísmo. Não é que o guia fique te conduzindo para lá ou para cá, não. É ter a clareza de as decisões são minhas, são. Mas essas decisões, elas importam nesse conjunto de obras na qual se encontra o Espiritismo. Ou essas obras, no bojo dessa lógica doutrinária, elas não podem ser lançadas ao público aleatoriamente. Isso não é uma venda de gibi. Isso não é uma venda de gibi. Isso é algo que mobiliza a vida das pessoas, e a proposição é provocar reflexões. Estava se falando desde aquele momento de alguma coisa que faz tremer os alicerces do homem, porque é onde ele descobre a sua verdadeira base, onde é que estão fincadas as suas verdadeiras raízes. É aqui na Terra ou é no mundo espiritual? Então, essas ações elas precisam ser conscientes e consequentes. Aí Kardec vai e recorre ao guia, buscando, olha só, esse caminho eu estou achando legal, vou por aqui. O que vocês estão achando? Pode ser por aqui? Por quê? Porque há um compromisso com esse conjunto de coisas. Há um compromisso com essa espiritualidade que o elege naquele momento para essa atividade, para responder com clareza de ânimo, com clareza de raciocínio e com profundidade de sentimento sobre uma questão que toca a vida das pessoas, que é a sua própria espiritualidade, que até então não era levada em consideração. Né? Então, acho que esse é um caminho que Kardec encontra e que nós precisamos retomar de alguma sorte quando falamos hoje de mediunidade
ou da edição de livros mediúnicos, como se tem feito de forma assim tão desbragada, tão descuidada, como se isso fosse uma produção serial. E isso é um perigo. Porque o Herculano Pires diz muito bem, se a revista Espírita tivesse sido traduzida na ocasião devida, nós não teríamos tantas polêmicas como houve, que essas polêmicas estão todas resolvidas na revista Espírita. Quer dizer, porque estavam apontadas, discutidas, identificadas e clareadas, e assim, clareadas e postas a público. Ela não foi tratada de forma na porta fechada e guardada lá. Ela foi feita com todo o critério possível de seriedade, de postura, de moralidade, mas postas às nossas mãos, em tese, porque as pessoas acabaram prendendo nas suas, de alguma sorte, impedindo que isso ganhasse o mundo, né? No tempo devido. E, Sérgio, como é que você vê essa questão? Eu acho essa consulta de Kardec a um guia espiritual pode parecer algo assim, simples, sem importância, mas eu vejo algo de muita importância, porque demonstra a humildade do codificador, né? Que ele não se considerava o dono do espiritismo, né? Porque ele, como foi o organizador de tudo, codificou os livros, ele poderia fazer o que ele achasse que fosse o necessário, né? Ele não seria contestado. Mas não, ele teve a humildade, como todo homem de ciência, né? De não se considerar o dono da verdade e buscar uma orientação de uma inteligência igual à sua ou até superior, que era um guia espiritual, né? Então, eu acho que essa notícia, dessa consulta, é muito importante por isso, para demonstrar a sua humildade e que ele não se considerava o dono do espiritismo. Aliás, como mais tarde, até foi publicado um texto no livro Obras Póstumas sobre o chefe do espiritismo, né? Isso. Em que ele se refere justamente a isso, né? Isso. Negando essa condição, ele o chefe do espiritismo. Isso. Bom, no primeiro número da Revista Espírita, de janeiro de 1858, Kardec diz algumas coisas importantes nesse primeiro número, claro. Ele diz: o exame raciocinado dos fatos e das consequências deles decorrentes é, pois, um complemento sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade. Nossa revista será, assim, uma tribuna, na qual, entretanto, a discussão jamais deverá afastar-se das normas das mais estritas conveniências. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Como é que você vê isso, Arlindo? Pois é, né? Discutiremos, mas não disputaremos. Precisamos ficar repetindo isso por algum tempo, para que nós, espíritas, assimilemos essa lógica. Discutir, não disputar. Porque o que a gente tem visto, de certa maneira, é muito disputa. Quem é eu que sei mais, o guia, o cara, e por aí afora. E isso vai impactando de forma muito desagradável o conjunto da obra. Por quê? Porque dá para aqueles... Os neófitos, eu acho que são os que mais sofrem nesse momento. Porque os neófitos chegam empolgados, às vezes, e começam a encontrar essa controvérsia no ambiente das casas espíritas. Isso tem estado presente. Tanto que as pessoas criam questionamentos que a gente, às vezes, está olhando e fica calado, porque tem situações que você tem que se abster, porque não é você a pessoa que pode responder aquela questão nessa ou naquela casa, porque não é a sua casa e tal. Embora estejamos todos envolvidos nisso, porque a doutrina dos espíritos, nós somos os seus adeptos. Mas não nos cabe interferir na vida alheia sem que estejamos solicitados. Então, a gente tem que ver a controvérsia que se cria e que é justamente por causa dessa disputa e não da discussão. Porque a discussão, a lógica da discussão é que ela admite o controverso, né? Ela diz, olha, eu acho isso, não, mas eu não acho. E por quê? Para a gente poder consensualizar isso. Não, é assim, está certo, cala a boca. Isso não é discussão. Isso é um posicionamento colocado por alguém. Então, assim, discutir sem tentar fazer essa disputa é ainda muito difícil para nós, eu acho. Porque o nosso orgulho está muito vivo.
e retroalimentado com muita constância. Então fica difícil não discutir. Afinal de contas, quem tem razão sou eu. Como é que a gente vai superar isso sem olhar, sem ouvir atentamente isso que Kardec coloca? E ele trazia para a Revista Espírita temas da ocasião, né? Temas que estavam em voga na ocasião, discutindo na Revista Espírita à luz da doutrina espírita, né? Isso é importante. Inclusive aquilo que os opositores colocavam, né? Inclusive Hein? aquilo que os opositores colocavam. Isso. Sobre aquilo que os opositores colocavam. Então, o processo é absolutamente dialético. Traz para cá e vamos discutir aqui para saber o que é isso. Vamos colocar isso em discussão para a gente poder entender. Olha, eu acho que não é isso, mas acha por quê? Você tem sua ideia, a gente traz ela até aqui, porque ele pegou muitos desses temas, né? Fulano lá disse, escreveu assim, 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 no jornal tal. Então tá bom, vamos ver aqui. Vou analisar aqui, vamos esmiuçar isso aqui. Né? Não era assim, olha, você está errado porque eu falei que está certo. Eu acho interessante é isso. Por que que o nosso movimento espírita não absorveu esse tipo de ideia e de comportamento proposto por ele? Porque na Revista Espírita, ele, como você falou, ele trazia as críticas que se fazia ao Espiritismo e ali iria discutir o que estava coerente, o que não estava. E o nosso meio é um pouco resistente a discussões, né? Bom, mas, Sérgio, o que você poderia nos dizer a respeito disso? Eu estou lembrando aqui que essas críticas que você, Arlindo, tomou destacar, nem sempre eram das mais civilizadas. Justo. Por vezes ele sofria verdadeiras agressões. Isso. E ele nunca respondeu no mesmo nível. Ele sempre procurou responder, ele nunca deixou sem resposta essas críticas, mas não partindo para esse lado, né? Ele sempre procurando demonstrar por que o convencimento dele com relação àquele assunto, né? Então, você vê que realmente foi um espírito que veio talhado mesmo para fazer esse trabalho, né? Porque hoje eu não sei se alguém mais teria essa resiliência. Ele respondeu à altura, mas nunca no mesmo tom. Não, quando eu digo à altura, não com ofensas, com agressões, né? Ele respondeu com a altura na argumentação. Fundamentando na filosofia, na ciência espírita, Isso. E nunca desceu aquele nível, né? Então, a gente vê que foi um trabalho realmente notável, né? Que ele desempenhou e que, por isso, como os espíritos lhe avisaram, até abreviou a sua passagem aqui pela Terra, né? Porque houve um desgaste físico muito grande, né? Porque aguentar o que ele aguentou, né? Suportar aquilo tudo. Não foi fácil, não. O clero... principalmente por parte da igreja, né? Igreja, o clero caiu de pau em cima dele. Foi terrível. Por muito menos a gente já explode, né? Às vezes já desiste, né? Não consegue se controlar. Imagina passar o que ele passou, né? E o que era mais doído é que ele tinha convicção do que ele falava, né? Isso. Né? E aí via as pessoas distorcendo os argumentos, né? Com argumentos falsos, para poderem depreciar a doutrina, impedir a evolução do conhecimento espírita. Os opositores deveriam ficar constrangidos com a verdade que ele trazia. Da mesma forma que esse padre Júlio Lancelotti constrange com a verdade que ele traz. Porque a verdade, quando parte de alguém que tem estofo como Kardec e como esse padre Lancelotti, ela constrange o opositor que não tem, às vezes, argumentos para isso, né? Bom, mas ele continua dizendo, nesse primeiro número, da apreciação dos fatos brotarão, naturalmente, ensinamentos úteis quanto à linha de conduta mais conforme à sã moral,
Em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre o objetivo de despertar nos homens o amor do bem pela prática dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, traçam-nos o pensamento que deve presidir a redação dessa coletânea. Estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, pois este participará um dia do mundo dos espíritos. Eis porque adicionamos ao título principal da revista, né, o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de dar a compreender toda a sua importância. Como é que você vê isso, Sérgio? Esse subtítulo que pouca gente conhece, É, ele realmente ele define a proposta da revista espírita, né? Jornal de Estudos Psicológicos, porque nenhum ramo do conhecimento, eu acho que é tão ligado assim, ao espiritismo, tão vinculado ao espiritismo, como a psicologia e o estudo psicológico, né, do homem, né? Tudo aquilo que está ali, embora os profissionais que se dedicam a isso, em sua grande maioria, não aceitem a existência do espírito, não admitem entrar nessa seara, mas, na verdade, eles estão trabalhando com o espírito, né? O que é o psiquismo da pessoa? Está onde? Está no espírito, né? Não está no corpo físico, não está no cérebro. Então, eu acho que esse subtítulo que ele deu à Revista Espírita é uma definição muito clara da sua proposta, do que ele objetivava com a obra, com a edição daquela obra, né? Isso parece-me que traz até uma noção que eu acho muito importante, é que às vezes a gente não tem como encarnado, que nós somos espíritos. Eu sou um espírito, eu costumo até dizer, olha, esse ser pensante que sou eu, não morre, eu não morro. Eu como espírito, sou imortal. O que um dia vai acabar é o meu corpo físico, né? Então, essa noção de que nós somos espíritos, eu acho que a consciência disso, de uma forma natural e espontânea, muda alguma coisa em nós. Muda de dentro para fora. Mas essa consciência realmente. Porque às vezes as pessoas. Não, às vezes é até comum a gente ouvir as pessoas dizendo: fulano tem um espírito bom, cicrano tem um espírito mau, né? Não tem ou ela é um espírito bom ou não é um espírito bom. Parece mais assim, algo como um escapismo das imperfeições, dos defeitos, né? Não, eu sou assim porque o meu espírito é ruim. Eu sou bom, eu já não faço mais essas coisas, mas meu espírito, de vez em quando... Essa é uma noção que as pessoas ainda encontram muita dificuldade, até pelo materialismo que vem reinando aí em toda a história da humanidade, né? Porque eu posso dizer o meu corpo físico, mas eu não posso dizer o meu espírito. Eu é que sou esse espírito, não é o meu espírito. Quer dizer, esse ser pensante que está interagindo com a inteligência, com o falar através de mim, sou eu, espírito. Tenho um corpo físico. Agora, eu não tenho um espírito, como você mesmo acentuou bem. Bom, mas vejamos o seguinte: nós trouxemos aqui algum material extraído da Revista Espírita e que é interessante. Com relação ao primeiro, eu quero lembrar uma coisa. Bom, vamos tratar primeiro. Sonâmbula cura Kardec. Veja bem, Revista Espírita de agosto de 1862. Há 12 anos, Kardec dizendo na Revista Espírita, texto dele. Há 12 anos, quer dizer, antes de ser Allan Kardec, quando ele era ainda o professor Rivaio, há 12 anos fiquei quase cego, a ponto de quase não poder ler nem escrever e não reconhecer as pessoas a quem dava a mão. Após um diagnóstico médico sombrio
de amaurose, Kardec consulta uma sonâmbula que diz que ele tinha apoplexia ocular e o cura da enfermidade. Então, vejam bem, a gente fica sabendo da Revista Espírita que Kardec, antes de ser o Allan Kardec, ainda como professor Rivário, teve um problema de visão que os médicos, ele não enxergava muito bem nem as pessoas que o cumprimentavam, e que ele foi levado a uma reunião com uma sonâmbula, que é o que se usava naquela ocasião. E a sonâmbula disse para ele que aquele diagnóstico era equivocado, e ele saiu da reunião dela curado da questão da vista. Nisso eu vejo uma coisa importante. Eu vejo aquilo que esqueci o nome do autor, Vida e Obra de Allan Kardec, esqueci o nome do autor agora. Mas ele fala na humildade e na honestidade intelectual de Kardec. André Morel, em Vida e Obra de Allan Kardec, ele fala muito na humildade e na honestidade intelectual de Allan Kardec. E vejamos aqui isso. Ele foi curado lá naquela ocasião, antes de conhecer o Espiritismo, nada disso. Aí ele vem, surge a doutrina espírita, surge tudo isso, mas ele não traz para o movimento espírita esse processo sonambúlico para atendimento das pessoas. Por quê? Porque a doutrina, é o que ele diz, não é minha, a doutrina é dos espíritos. Essa honestidade intelectual que André Morel realça, como é que você vê isso, Arlindo? Pois é, essa honestidade, né? Porque toda vez que nós passamos por uma experiência interessante nas nossas vidas, nós já achamos, ou melhor, temos certeza, de que ela deve ser passada adiante sempre. E aí, a gente corre o risco de transformar o que é seu, forçar para que seja também dos outros. E como a doutrina não é dele, ele se abstém de trazer isso. Porque o bom cientista, e ele está propondo, desde o início lá está dito, essa revista é de estudos psicológicos, é uma revista científica e não religiosa, e é de estudos psicológicos, ou seja, do estudo da alma humana. Então, nós vamos tratar dessa questão aqui como cientista. Como cientista, eu parto do zero. Eu parto não com os meus propósitos, mas com o intuito de descobrir, e não de conduzir alguém para um caminho que eu acho que é bom, porque esse é o meu caminho. Eu acho que isso é interessante. Eu não sei se fui claro, mas é que a ideia é que a gente não pega algo que é nosso e impõe ao outro. Porque essa doutrina, como não é dele, ele não pode enxertá-la com aquilo que lhe seja crença precedente. Tanto que ele chega à doutrina não como um crente precedente. É alguém que diz, opa, peraí, há desconfiança no seu olhar e por causa da desconfiança eu vou pesquisar, porque essa coisa é estranha, é nova, mas tem alguma coisa de interessante e eu vou ver o que é. Não se pressupõe, se propõe a descobrir que coisa é essa. Então, eu não vou levar algo que já vai atrapalhar o processo da pesquisa. A pesquisa tem que partir do ponto de vista do eu não sei. Se eu já sei, eu não preciso pesquisar, na realidade, né? Eu já sei, está pronto, está claro. Quando eu não sei, eu vou a campo para estabelecer cientificamente se isso é ou não uma verdade passível de ser passada à frente. Eu acho que estou com esse caminho. Eu vejo outro ponto aí também, por exemplo, essa questão do passe magnético, né? Meu filho teve um problema quando ele era criança, ele caiu do skate, teve um problema nos pés, que ele não conseguia andar, porque doía demais. Fomos a médico, fomos tudo, não tinha alívio, só quando ele tomava a medicação, o analgésico, né? O anti-inflamatório. Aí um colega de profissão me indicou um magnetizador lá em Copacabana, na Prado Júnior, professor Vasco. Eu levei meu filho lá, não é espírita, nada disso. Tinha lá na parede vários diplomas
de curso de magnetismo feito na Europa. Ele é português, ele, professor Vasco. Olha, ele com o processo magnético que ele usou, meu filho saiu de lá andando, sem nada. Quer dizer, ele tinha um consultório, cobrava. É isso que Kardec, veja, era magnetizador, ele conhecia, mas não levou essa prática magnética para dentro do movimento espírita, porque o espiritismo era a doutrina dos espíritos. E alguns companheiros querem trazer algumas propostas só porque curam. Mas ele, até outro dia, conversando com uma companheira, eu encontrei, pena que eu não anotei isso agora para trazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dizendo que os magnetizadores podem abrir consultórios e cobrar. Então, vejam bem, o passe espírita é um passe misto. É o fluido espiritual é misturado, né, aí com o fluido do médium para beneficiar a pessoa. É um passe misto. Porque o que eu disse há pouco, que existe um espiritismo sem espíritos. Daqui a pouco nós estaremos não praticando mais o espiritismo. O magnetismo, claro que existe, claro que é importante, claro que Kardec deu importância, mas ele não levou para a prática espírita o processo magnético de curas através do magnetismo humano, né? Porque ele considerava que isso haveria cursos, isso formaria pessoas que abririam seus consultórios, como tem os que fazem acupuntura e coisas do gênero. Não é porque a acupuntura tem 1000 benefícios que eu vou levar para dentro da prática do espiritismo. Bom, vamos ver uma outra questão interessante. O Espírito da Verdade, né? Olha quanta discussão houve no meio espírita. Se o Espírito da Verdade era uma equipe ou se era uma individualidade. É o que Herculano diz. Se não tivesse lido a Revista Espírita, não teria essa dificuldade. Porque na Revista Espírita de julho de 1866, Kardec avaliando a mensagem de um espírito, e esse espírito assinava, se não me engano, era São José ou São não sei o quê, santo 3 vezes santo. Quer dizer, o espírito não se conformava de ser santo uma vez. Era 3 vezes santo. Ele dizia, Kardec, sobre essa mensagem, ele disse o seguinte: o espírito que ditou a comunicação acima é, pois, muito absoluto no que concerne à qualificação de santo. E não está certo quando diz que os espíritos superiores se dizem simplesmente espíritos de verdade. A qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só. Matou a questão. A um só. E pode ser considerado como nome próprio. Está especificada no Evangelho. Aliás, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. Sérgio, olha aí, Herculano mostrando, né? Herculano mostrou que se tivéssemos conhecimento, não teríamos tanta discussão nesse sentido, não é mesmo? O texto é de uma clareza, né? Não deixa margem à dúvida, né? Mas ainda hoje, né? Você falou que gerou muita polêmica, mas ainda hoje tem pessoas que sustentam isso, né? Tem companheiros nossos que ainda sustentam que o espírito de verdade é uma coletividade de espíritos, é uma falange de espíritos, o que contradiz frontalmente ao que Kardec deixa muito claro. E antes mesmo desse texto aqui, no Livro dos Médiuns, ele já tinha deixado isso também bastante explícito, né? Naquela questão que ele trata dos sistemas.
quando ele diz, quando ele chama Jesus de Espírito de verdade, né? Item 48. O Item segundo. 48 do Livro dos Médiuns. Item 48, você falou bem. Quer dizer, ele já é uma questão que Kardec nunca teve dúvida, nunca levantou nenhuma discussão com relação a isso, né? Mas o espírito ele é humano, como todos os demais que estamos aqui na Terra, né? E tem alguns companheiros nossos que não se satisfazem em conhecer a doutrina, em divulgar a doutrina, em estudar a doutrina, querem sempre ser um pouquinho além, trazer uma novidade, trazer algo que ninguém saiba, como se fosse uma grande descoberta, e aí leva a essas situações. E como Emmanuel disse numa das suas obras, pior do que não divulgar a doutrina é divulgá-la de modo equivocado, divulgá-la com erros, né? Como seria isso aqui, né? Esse pensamento de que o espírito de verdade seria uma coletividade do espírito. Quando no próprio evangelho, o texto evangélico, o texto de João, né, que diz que Jesus enviará um consolador, o espírito de verdade, ele não fala que seriam vários espíritos que se reuniriam para trazer esse consolador, né? O próprio texto evangélico também é claro que é um só. E há ainda, já não sei se você já teve a oportunidade de ouvir, alguns companheiros que defendem que o espírito de verdade é um espírito, que não é uma coletividade, mas que não é Jesus. Eu sei disso. Eles dizem que é um espírito superior, mas não é Jesus. Não é Jesus, quer dizer, uma coisa... Então, eu acho que isso é algo que atrasa um pouco não só a divulgação, mas a própria aceitação do espiritismo, porque quem está começando ou quem é de fora e está querendo alguma noção, começa a pensar, pô, mas eles mesmos não se entendem, eles mesmos têm ideias contraditórias, controversas, e isso eu acho que é muito prejudicial. Agora, Kardec nunca teve dúvida. Alguns estão levando, mas por que ele não disse explicitamente, não, o Espírito de verdade é Jesus? Eu tenho uma ideia, se ele saísse na época divulgando que estava conversando com Jesus, que Jesus estava se comunicando com ele ia ser qualificado ou como um impostor ou como um louco, né? Então, eu acho que ele teve muita cautela, muito cuidado, recato, de não dizer isso expressamente. Mas é muito claro, não tem como ser diferente, né? Mas, Sérgio, eu entendo o seguinte, veja bem. Quando Kardec, pela primeira vez, conversa com o espírito, ele pediu que ele se identificasse, ele disse que o chamasse a verdade. Aí Kardec pergunta se ele tinha animado alguém aqui na Terra, ou coisa parecida, né? Alguém importante. Ele pediu discrição com relação a isso. Ele pediu a Kardec discrição com relação a isso. E ele teve. Só que ele deixou as pegadas para a gente chegar lá. Primeiro... O Espírito de Verdade não pediu que ele mantivesse um segredo, que ele fosse discreto. É isso que eu tentei dizer, né? Que ele não saísse espalhando. Olha, estou falando, conversando com Jesus, Jesus é que está me orientando. Ele deixou bem entendido, até de maneira quase que explícita. Agora, tem que raciocinar um pouco, né? Para chegar a esse entendimento. As pessoas têm que pensar, né? Não, e veja bem, se aquela época, sofrendo a investida do clero, ele dissesse que era Jesus que estava orientando, coitado, ele ia para a fogueira, junto com os livros. Outra vez. É isso mesmo. Outra vez, você falou bem, outra vez. Bom, continuando, na Revista Espírita de janeiro de 1869, sobre os adeptos do Espiritismo, ele diz: o Espiritismo só reconhece como adeptos os que põem em prática os seus ensinamentos, isto é, que trabalham a sua própria melhoria moral, porque é o sinal característico do verdadeiro espírita. Arlindo, como é que você vê isso aí? Pois é, né?
a gente está sempre sendo chamado à responsabilidade, né? Então, veja, os verdadeiros espíritas são aqueles que trabalham a sua própria melhoria. Então, o convite ou a exigência que está aí implícita é de que nós, de fato, tentemos com afinco essa prática, né? Nas nossas atividades diárias, nas nossas relações, nos vários grupos sociais dos quais participamos, no trabalho, em casa, né, na rua, em todos os lugares que nós procuremos fazer esse exercício que expresse de verdade a nossa melhoria moral. Mas esse expressar, ele vai exigir de nós uma mudança de pensamento mesmo, né? Uma mudança de postura íntima. Porque não dá para expressar da boca para fora aquilo que a gente não esteja ensaiando na intimidade. E quando a gente ensaia, isso se revela nos nossos atos, nas nossas ações, nas respostas que nós damos, como Kardec deu as respostas sempre que provocados de alguma maneira, pelos detratores ou não, ele sempre respondeu demonstrando esse crescimento, essa moralidade que é para nós ainda um incentivador de elevação constante. É olhar para o outro como o irmão que ele é, responder ao outro como um irmão, ainda que nós consideremos o pensamento dele equivocado ou em contradição conosco. É um exercício que a atualidade exige ainda mais de nós espíritas para dar esse exemplo. Eu acho que é por aí. Difícil. Está cada dia mais difícil que nós exercitemos ou demonstremos dessa maneira, porque nós estamos, de alguma sorte, esquecendo um pouco de sermos. Estamos sem ser. E aí complica, talvez. Agora, eu vou só fazer um adendo com o Mileco. Nós convivemos muito com o Mileco, né? Mileco ia muito ao Redenção, fez painéis conosco e tudo. Mileco dizia uma coisa que eu acho importante também que se diga atualmente. Porque, às vezes, nós espíritas ficamos naquele negócio de sermos bons espíritas, dominarmos as nossas más inclinações, reconhecer as nossas más inclinações, mas, a par disso, nós temos que estar fazendo alguma coisa no bem. Nós não podemos só ficar nesse rame que não sai. Não sai. Olha, fé sem obras não existe. Não é o caso? Então o Mileco. Senão a gente reza e não sai do lugar, né? O Mileco lembrava muito isso, e hoje em dia. Hein? Em vez de orar, a gente fica rezando e não sai do lugar. Porque é orar e trabalhar. Fica, quais são os meus defeitos? Deixa eu eliminar os meus defeitos. Mas veja bem, lá na Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, fala que o nosso progresso se efetua na vida social, na vida de relação. Mas vamos cooperar também com a formação de uma sociedade mais justa. Espera aí. Então nós viemos para ser enfeite? Quer dizer, ser bonitinhos, sermos os melhores, pessoas de bem. Mas que bem é esse que não ajuda para que a sociedade se melhore? Não, espera aí, alguma coisa está errada aí. Bom, mas vamos continuar. Agora o Sérgio, vamos ver a questão da polêmica espírita, na Revista Espírita de 1858. Ele diz o seguinte: engraçado que eu não coloquei aqui o mês da Revista Espírita, eu só pus de 1858. Sobre polêmica espírita, diz Kardec: podemos pensar de modo diverso sem diminuirmos a estima recíproca. Afinal de contas, o que buscamos todos nessa palpitante e fecunda questão do espiritismo? O nosso esclarecimento, diz ele. Antes de mais nada, buscamos a luz, venha de onde vier. Será que a gente aceita isso? E se externamos a nossa maneira de ver, não se trata de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. Entregamo-la à discussão e estamos dispostos a renunciá-la desde que nos demonstrem que nos achamos em erro. E, Sérgio, como é que a gente vê isso aí importante, hein? Essa é a postura do verdadeiro homem de ciência,
né? É E não tem isso. o pensamento fechado, a ideia já fechada, né? E ele está sempre aberto, como ele diz aqui, a examinar as opiniões contrárias. E importante também destacar aqui que isso não pode afetar a estima entre as pessoas, entre os companheiros, né? A fraternidade, que hoje em dia também está muito difícil, né? É, Muito no campo político, você encontra alguém que pensa de modo diferente, já se tornam imediatamente quase que inimigos, né? Já não se admite a contradição, não se admite a divergência de ideias, o que contraria totalmente o verdadeiro homem de ciência, que está sempre aberto à discussão, sempre aberto à divergência, a ter suas ideias contestadas, para poder... É assim que evolui tudo, né? Não só a ciência, como também as ideias comportamentais, as ideias morais. quer dizer, ele fala na polêmica espírita, né? Na discussão, ele fala muito bem, como você acentuou, né? Sem diminuirmos a estima recíproca. Gente, vamos conversar. A discussão é importante, é da discussão que surge a luz. Não é da imposição que surge a luz, não. É da discussão, né? Não é da imposição. Bom, Ele agora, disse em fala. outro momento que ele gostaria que o Espiritismo tivesse adeptos esclarecidos, Isso, não adeptos convencidos, né? isso, Não que se aplicasse é isso mesmo. seu pensamento por convencimento, né? A força, né? É isso mesmo. Isso é que é importante, é adeptos esclarecidos, convencidos, né? Ô, Arlindo, a questão da Revista Espírita de janeiro de 1863, invulnerabilidade. Diz Kardec, a presunção de julgar-se invulnerável pelos maus espíritos muitas vezes tem sido punida de modo crudelíssimo, porque jamais são impunemente desafiados pelo orgulho. O orgulho é a parte que lhes dá mais fácil acesso, pois ninguém oferece menos resistência do que o orgulhoso quando tomado pelo seu lado fraco. Como é que você vê isso aí, Arlindo? Olha o Kardec trazendo a questão da invulnerabilidade, que muitos se acham, né? E é verdade. Olha, eu acho que mais é difícil separar aqui, né? Mas mais atual do que isso não há. Invulnerabilidade. Porque o que nós temos visto e ouvido, porque as pessoas têm traduzido, talvez de forma, parece-nos de forma equivocada, quando a gente olha para isso que o Kardec coloca, que a gente tem feito uma tentativa de mudança? Tem, é legal. E que a gente tem feito esforços para isso? É verdade. Mas quando a gente publicamente diz às pessoas, aos nossos ouvintes, de um modo geral, seja na palestra pública, seja, olha, eu acho que o meu caminho, eu, se Deus quiser, já vou para um outro mundo avançado. Isso é uma prepotência danada. A partir da ideia que, olha, eu estou habilitado, mas quem foi que disse? Porque eu fico pensando que durante o processo do estudo da doutrina, a gente vai vendo, tem um momento que a doutrina, que Kardec observa lá, que os benfeitores dizem assim, a gente acha que não comete pecado, a gente acha que não erra, a gente acha que o nosso caminho está todo direitinho. Aí eles dizem assim, olha, existem pecados que vocês nem sabem que praticam. Ele fala Eles não isso. têm noção. É. E como é que as pessoas estão dizendo que elas não são passíveis de serem tocadas por qualquer coisa menor? Porque eu sou maior, eu sou muito maior e eu estou livre disso. Essa ilusão, que além de ruim para quem se ilude, é péssimo para aqueles que ouvem. E novamente eu penso nos neófitos. As pessoas chegando agora, elas já se sentem absolutamente rasteiras. E olha, se esse cara ou essa senhora aí já está nesse nível todo, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou conseguir alcançar essa estatura que esse sujeito diz que tem? Isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu sou danado. Fico com raiva. Xingo a mãe, às vezes, das pessoas na rua, mesmo sem ninguém ver. Tenho vontade de bater a cabeça do outro na parede. Ué, como é que eu vou fazer disputando com esse cara ou com essa pessoa que diz que está tão bem? Ela é invulnerável a qualquer toque diferente
abaixo do nível dela. Então, o que eu estou fazendo aqui? Então, isso é nocivo. É Ela se nocivo para quem mobilizou, né? chega. Exatamente. E concorre para a imobilização dos outros. Porque aqueles Isso. que chegam e não conhecem nada, falam, eu não vou ficar aí não. Isso aí não é para mim. Esse sujeito é muito avançado para o meu gosto. Quando, ao contrário, a gente tem visto pessoas, embora com um número menor, dizendo, gente, é simples, olha só, não tem dificuldade nisso não, todos nós erramos, nós todos estamos a caminho, enfrentando as nossas dificuldades. Aí você consegue fazer eco no coração do outro. Ah, bom, então aqui é um lugar que eu posso aprender. Eu vou aprender junto. Mas se só tem sabidão, eu vou fazer o quê aqui? Diante da atualidade, em que a gente padece tantas mágoas internas, reservadas, tantas coisas que ficam contidas, eu ouço isso de alguém, eu vou para casa, não volto nunca mais. É muito Isso. complicado isso. É Arlindo, perigoso. E é... Arlindo, Oi? ou então vai pensar em sentido contrário, vai dizer, não, é aqui que eu vou ficar. Porque se o Espiritismo fez Pois é, aquele aí. cidadão ali, aquela maravilha, e daqui uma maravilha. Quando Kardec É verdade. era só realidade, né? Ele era realismo puro, né? Ele não vendia ilusões, ele nunca prometeu a solução de problema nenhum para ninguém através do Espiritismo, né? Agora, essa É, questão do fazer o bem, né, como o Jaime ressaltou, isso é muito importante, porque a doutrina não pode ficar apenas como um caldo de cultura. A gente isso, sair por isso, aí, isso, né, isso. ensinando, é preciso Sérgio agora transformar em falou bem. atitude. Transformar em atitude, né? Isso. Agora, veja bem, assistência espiritual das casas espíritas. Revista Espírita de julho de 1959, não, 1859. Se algum dia a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas se tornasse joguete dos espíritos enganadores, é que a ela teriam sido atraídos. Por quem? Pergunta Kardec. Ele mesmo responde. Por aqueles nos quais eles encontram eco, pois vão onde são escutados. Quer dizer, isso é de suma importância. Se os espíritos enganadores entrarem no Redenção ou em qualquer casa espírita, é porque foram chamados por alguém. Eles não entram sem autorização de alguém, né? Alguém os convida através do seu modo de pensar, do seu modo de sentir, do seu modo. Até, veja bem, a pessoa está contrariada na casa espírita, fica lá e fica teimando lá, né? Em querer contestar o projeto da casa espírita. Ora, gente, vamos ser felizes, que isso? Se aquela casa espírita não atende, se o projeto daquela casa espírita não atende às minhas pretensões, eu saio dali e vou procurar outra casa espírita, é claro. Eu não vou ficar ali me infelicitando e, de certa forma, infelicitando o meio, né, na casa espírita. Em consequência disso, ele fala na Revista Espírita de janeiro de 1862, se houver fraternidade, não haverá sentimentos malévolos, com orgulhosos que se chocam e se ferem por tudo, com ambiciosos que se desiludem quando não tem supremacia, com egoístas que só pensam em si mesmo, a cisânia não tardará a ser introduzida. Daí vem a dissolução. Se um grupo quiser estar em condições de ordem, de tranquilidade, de estabilidade, é preciso que nele reine um sentimento fraterno. Sérgio, vamos lá. Sem esse sentimento de fraternidade, de amor ao próximo, de unidade de proposta, realmente não há casa espírita que consiga se sustentar. Ela vai acabar sendo dominada mesmo, né, por esses espíritos inferiores, que vão acabar se tornando os dirigentes da casa, né? Como tem várias obras aí mostrando isso, né? Então, Isso. isso é um aspecto aí que é muito importante. E o orgulho leva o quê? Leva a fascinação, que é um tipo de, né, uma forma de obsessão das mais difíceis de ser combatida, né? De Não há ser dúvida, tratada. não há dúvida. Porque aquele que está fascinado, ele não aceita.
não admite a hipótese de que possa estar enganado, né? E nesse caso da fascinação, os próprios espíritos que o fascinam fazem correr de perto dele aqueles que poderiam ajudá-lo, inclusive, né? Bom, eu acho muito importante, veja bem, o que mostra que Kardec estava além do seu tempo é na Revista Espírita de janeiro de 1866. Num artigo, As Mulheres Têm Alma, Kardec diz: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza. É um direito fundado nas mesmas leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Olha, Arlindo, veja bem, essa questão nós estamos discutindo hoje. Igualdade de direitos entre homens e mulheres, nós estamos discutindo hoje. E Kardec falando na emancipação legal da mulher, ele fala nesses termos. A emancipação legal da mulher, né? Então, isso é muito importante. Veja a importância da revista, veja aí que nós estamos observando um Allan Kardec que não é falado aí, né? Esse mestre lionês, Allan Kardec falando da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Arlindo, fala. Pois é, e como é que a gente pôde levar tanto tempo, né? Para ainda ter hoje a sociedade humana discutindo uma questão já absolutamente superada na lógica que traz Allan Kardec desde aquele momento. Então, é importante hoje, importante isso, porque demonstra essa clareza de coração, essa clareza de pensamento, essa proposição destemida, que na realidade essas expressões, isso que Kardec expressava, eram temerárias para aquele momento, um momento que a sociedade absolutamente não via a mulher mais do que mais uma coisa que levou muito tempo a deixar de ser e que recrudescentemente hoje nós voltamos a tê-la nesse aspecto de coisa, quando esses companheiros continuam praticando o feminicídio, hoje acendradamente, como elas são desrespeitadas pela via pública e pelo poder público, quando agredidas, quando assediadas. Quer dizer, é o sujeito que sofre o crime, que sofre a violência, que tem que provar que não é um criminoso. É doido quando você olha para uma situação como essa. Quer dizer, você é agredido e você tem que convencer, inclusive o poder público, que teria que lhe dar suporte para a superação, de que realmente você não é a criminosa, no caso da mulher, nesse sentido. Então, assim, é ver o Kardec muito além do seu tempo e com uma lógica que a doutrina apresenta muito clara. Nós transitamos nos dois corpos, nas duas vertentes, durante todo o tempo da nossa evolução. Quer dizer, a gente se obriga amanhã a passar por essas mazelas novamente, porque não conseguimos ainda compreender que a mulher não é nada mais, nada menos do que igualzinha a nós, passando pelas mesmas dificuldades, só que inclusive com valores muito maiores, porque ela tem trazido, ao longo da história, um papel crucial de educar a gente, os homenzinhos da praça. E a gente desconsiderar isso é terrível. Chega a ser triste pela atualidade disso. Como é que isso se mantém no momento em que, no século XIX, isso já estava discutido por Allan Kardec, e na casa espírita hoje você vê pessoas com esse comportamento bruto com relação à mulher, com relação a tudo. A mulher hoje ela toma uma atitude, os homens vão lá e batem, agridem na rua, matam em casa. Se disser algo que não é bom, a rede social vira um achincalhe. Não é bom, segundo o entendimento de alguns, vira um objeto de achincalhe, inclusive por espíritas, ou que se dizem assim. Então precisamos realmente rever Kardec nessas minúcias, para garantir que a gente dê continuidade ao espiritismo com essa mesma base sólida,
com essa fé e com essa clareza de raciocínio que enfrenta a razão em todos os tempos da humanidade. E não parece isso quando a gente olha para a atualidade, quando a gente olha para as pessoas agindo ainda como se estivesse antes do século XIX. É doloroso. Então a gente tem que rever Kardec. Precisamos desconstruir o machismo, né, que ainda impera em nós, né? Precisamos desconstruir. Eu acho importante isso, essa bandeira. Kardec estava muito além de seu tempo. E eu sugiro até, porque nós já estamos chegando ao final, eu sugiro até, aqueles que estão nos assistindo, que compulse esse texto na Revista Espírita de janeiro de 1866, As Mulheres Têm Alma, porque esse texto, além de trazer essa questão da emancipação legal da mulher, Kardec tange a questão da transexualidade. Tange. Ora, esse homem estava muito além do seu tempo. Bom, o nosso tempo está findo. Sérgio, as suas palavras finais sobre a Revista Espírita e a sua despedida. Só agradecer mais uma vez a oportunidade de ter participado dessa troca de reflexões tão rica e espero que nós tenhamos demonstrado aos companheiros que nos prestigiam, né, com a sua assistindo as nossas reuniões, a importância da Revista Espírita, valor dos textos que ali estão contidos, verdadeira preciosidade, e que é fundamental para que nós possamos ter a pretensão de conhecer o Espiritismo. Sem a Revista Espírita, realmente fica um conhecimento muito vazio, muito superficial. Então, agradecer mais uma vez essa oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Arlindo. Acompanhando aí um pouco o que o Sérgio falou, a Revista Espírita, ela tem esse bojo de nos ajudar a solidificar a compreensão do que o Espiritismo é de verdade para a vida dos seres humanos hoje, e a oportunidade de conhecer com profundidade um Allan Kardec que até algum tempo, e até hoje de alguma maneira, ainda é um desconhecido para a maior parte de nós espíritas, né? Então, a gente tentar fazer esse salto de qualidade, promover esse alto salto de qualidade, porque é qualidade, é qualificar esse conhecimento que o Espiritismo traz, é qualificar a compreensão disso que Kardec traz à luz no século XIX e que nós estamos, de alguma maneira, ainda preguiçosos para olhar. Tem o fato, demorou a se reeditar, demorou isso, demorou aquilo, mas faltou também desejo de busca de muitos de nós. Hoje, já estão aí, esse material já está mais livre, então vamos buscar de verdade, vamos aprofundar o nosso conhecimento, o nosso entendimento disso, que é muito mais do que conhecer, é que ao aprofundar esse saber, a gente se reconhece, porque esse jornal de estudos psicológicos, então ele estuda a alma humana, ainda referenciado no espírito desencarnado que está ali propondo, mas ele estuda a alma humana, então é importante para nós. Uma boa noite aos amigos, obrigado Jaime, obrigado Sérgio pela companhia, por ter nos convidado para essa companhia, e sejam felizes todos vocês. Muito obrigado. Boa noite, meus amigos. Meus queridos amigos, meus irmãos, Sérgio e Arlindo, muito obrigado pela companhia nessa caminhada. Foi muito boa, conversamos, 3 amigos conversando, 3 amigos do Redenção, 3 trabalhadores do Redenção conversando sobre a importância da Revista Espírita. Mas vocês que estão nos assistindo, nós demos uma pálida ideia que nesse tempo tão curto não é possível que nós coloquemos toda a importância dessa obra de Kardec. Olha, dê uma olhada nela. Não esqueça daquilo que eu falei sobre a Revista Espírita de janeiro de 1866, no texto As Mulheres Têm Alma, que houve tempo até que se questionou, né? Se as mulheres tinham alma ou não. Vejam bem que situação que eles colocavam. E vem o codificador do Espiritismo falando sobre a emancipação legal da mulher.
Meus amigos, a Revista Espírita é um toque importante no aprendizado da doutrina. É Kardec praticando espiritismo. Por isso é importante para nós. Um abraço a todos vocês. Mais uma vez, meu agradecimento a esses dois amigos que caminharam comigo e a vocês também, que de certa forma caminharam conosco aqui, refletindo, né, sobre esse tema tão importante que é essa obra, que é a segunda obra de Allan Kardec, né? Muita paz para todos vocês.